Olá, professores, olá, profissionais da educação. É uma satisfação enorme estar continuando aqui com os nossos diálogos acerca dos itinerários formativos. Hoje, nós vamos iniciar um diálogo sobre os itinerários formativos em ação, etapa 2. Vamos conversar sobre as unidades curriculares eletivas orientadas. Antes de iniciarmos especificamente falando das nossas unidades curriculares eletivas orientadas, nós vamos perpassar um pouquinho pelo diálogo acerca do novo ensino médio. Eu trouxe para vocês uma cartela que ela vai mostrar um panorama geral aqui da nossa unidade curricular, em que ela mostra como a gente pode observar a formação geral básica, né, a parte da flexibilização, que são os eixos estruturantes, e os itinerários formativos. Esse é o nosso foco deste momento do nosso diálogo. Nós temos a unidade curricular comum, a unidade curricular de aprofundamento e, agora sim, a unidade curricular eletiva, que ela está sendo ofertada agora em 2022 para as escolas de tempo integral. Trouxe também agora para a gente, já na nossa próxima cartela, algumas especificações que irão nortear todas as unidades curriculares. A Secretaria de Educação, ela trouxe como unidade curricular eletiva orientada, que está sendo ofertada agora em 2022, a unidade curricular de leitura e produção textual em foco, como nós podemos observar, práticas corporais, arte com artes, etnomatemática, teatralizando a literatura espanhola e experimentação cinematográfica, produção de curta-metragem em sala de aula. Dentro dessas unidades curriculares eletivas, vale ressaltar que essas, para este primeiro momento, serão ofertadas para as escolas de tempo integral. Gostaria também de apresentar a equipe responsável pela construção das unidades curriculares eletivas. Tenho aqui o nome dos especialistas, os profissionais tanto do CEMEAN, da CEFA, da SEM, que contribuíram nesse processo inicial. No nosso diálogo de hoje, nós vamos conversar com a professora especialista Risonildes Clementino de Araújo, professora aqui do Centro de Mídia. Bom, professora, seja muito bem-vinda. Agradeço imensamente a sua participação, a sua contribuição aqui nesse nosso momento. Gostaria que você fizesse a sua apresentação para todos os professores e os gestores que estão nos assistindo neste momento. Olá, sou a professora Risonilde, trabalho aqui no Centro de Mídias e é um grande prazer, né, ter participado desta produção para os colegas professores. É uma sugestão que a gente está fazendo aqui, espero que vocês gostem. Que legal, muito bom. Então, professoras, como a gente pode observar, hoje o nosso diálogo acerca das unidades curriculares vai ser bem interessante. Vamos iniciar agora com a leitura e produção textual em foco, né? E nós vamos iniciar começando um pouquinho do nosso diálogo, não é, professora? Acerca de algumas considerações. Gostaria de fazer uma pergunta para a nossa professora especialista, professora Risonilde, sobre o que é esta unidade curricular eletiva orientada de leitura e produção textual em foco. É isso aí. Então, nós temos esse caderno, né? Como eu já falei para vocês, é uma proposta de trabalho de leitura e produção de texto em torno da multimodalidade. Vou apresentar aqui para vocês alguns itens do nosso caderno que nós colocamos aí sobre multimodalidades. Nós temos os poemas visuais, aí é um pouco de resumo, né, que nós fizemos, mas tem muito mais coisas lá no caderno, quando vocês tiverem acesso vão ver isso. Então nós temos os poemas visuais, a gente quer focar na linguagem verbal e não verbal, por isso que nós utilizamos, né, também os poemas visuais, os símbolos e códigos, também é uma proposta que está que nós enfatizamos dentro do caderno, os emojis, né, muito utilizados no nosso dia a dia, principalmente nos nossos alunos, adolescentes, nossos estudantes. E o texto visual. Nós queremos mostrar para esse aluno que a leitura não se faz
apenas com a linguagem escrita ou falada, né? As imagens, as cores, né? A linguagem não verbal, de modo geral, ela também passa muitas informações e a gente precisa fazer essa leitura minuciosa desse tipo de texto. Olha que legal. Então a gente pode observar agora nesse primeiro momento que realmente é uma multimodalidade de texto, né? Ele vai perpassar tanto na questão dos emojis, dos símbolos. Olha só, professor, então bem interessante esse primeiro momento, né, para a gente dialogar. Também é com os professores, com os nossos estudantes, com o corpo pedagógico, claro, né, que a gente precisa também desse diálogo. Eu acho bem interessante essa multimodalidade que ela perpassa diferentes momentos e ela pode ser realizada isso também tanto na sala de aula, também como na prática, né? Em uma atividade mão na massa, né? Uma experimentação, não é mesmo, professora? Acho bem interessante, né? Esse primeiro momento. Mas, professora Risonildes, eu gostaria de saber também, durante a construção dessa unidade curricular eletiva orientada, foi proposto um objetivo? Você poderia explicar para a gente qual seria o objetivo, né, o objetivo principal da construção dessa leitura e produção textual em foco? Então, claro que nós temos, né? Tudo que nós criamos, a gente já tem um objetivo. Então, o objetivo é promover, né, a leitura mesmo e a produção de texto, né, com foco na multimodalidade, num contexto de uso deste aluno. Então, a gente trabalha muitos textos do dia a dia que o aluno está envolvido. Bacana, bem legal. Então, olha só, inclusive nós temos um fluxograma, né? Uma imagenzinha que ele mostra realmente, né, tudo isso que você falou, a questão do ensino da leitura, né, da produção. Isso é bem interessante que a gente pega e une esses dois momentos. Realmente, né, o contexto de uso que a gente pode perpassar no nosso dia a dia. Tá ensino da leitura, produção no contexto de uso. Olha que legal, muito bom. Então, eu tenho certeza que essa unidade curricular eletiva orientada, ela veio de uma forma diferenciada, né? Ela veio trazer um pouco realmente da flexibilização que está justamente na parte dos itinerários formativos, né? Muito bem. Agora, professora, eu gostaria também aqui desse nosso diálogo, né, que você explicasse um pouquinho, né, contribuísse aqui com os nossos professores que estão nos assistindo, né, o corpo pedagógico, os gestores, inclusive, eu gostaria também que os professores, se tivessem alguma dúvida, você pode colocar a dúvida aqui no nosso chat, né, para quem está assistindo, que ao final nós vamos responder algumas perguntas e se não tivermos tempo suficiente, não se preocupe, que nós vamos responder tudo por e-mail. Peço por gentileza que os professores, gestores, também o corpo pedagógico, os colegas, né, que estão nos assistindo, que você coloque o seu nome, o seu e-mail, né, e também a sua pergunta, para que nós possamos responder diretamente para você, tá bom? O ideal é que a gente consiga estabelecer esse diálogo diretamente com os nossos colegas. Então, continuando aqui o nosso diálogo, eu gostaria agora de passar a palavra para a minha colega especialista Risonilde, que ela vai explicar para a gente um pouquinho sobre o plano. Professora Risonilde, você poderia explicar para a gente um pouquinho do plano, como foi construído, das unidades curriculares? Teve um plano, assim, teve um momento de divisão? Como é que foi dividido? Conta para a gente um pouquinho. Com certeza. Agora é o momento, né? Vou mostrar para vocês como foi estruturado o nosso plano. Então, a gente vai apresentar todos os itens do plano, tá? Então, mas aí também de forma bem resumida, né? Primeiro, o nosso plano foi estruturado da seguinte forma: a ementa, né? Temos como base aí a temática, textos multimodais e multiletramentos. Então, nós iremos trabalhar a habilidade do nosso estudante para que ele perceba e analise esses textos, né, de forma eficiente. Na ementa também nós temos a produção de texto e, como foco principal, trabalhamos, né, os gêneros textuais. E o produto final, gente, que é o portfólio, né? Que são as ações, as produções, enfim, o resultado de tudo que for feito durante
o caderno, né, a evolução do caderno, as atividades, o desenvolvimento dessas atividades, vai se concentrar neste portfólio. Então, é uma sugestão também, né, do produto final, mas se o professor tiver outra ideia, ele pode, né, acrescentar. E também nós temos lá no caderno o link que vai falar mais sobre o portfólio, tem o link de uma dissertação da Luana, né, sobre o portfólio, também como um instrumento avaliativo, né? Até eu sugiro que vocês passem por lá, que é bem interessante. Tem a competência, né, as competências gerais da BNCC, também nós contemplamos a 4, a 5 e a 7. A 4, por exemplo, né, que utiliza, que é a comunicação, utilizar diferentes linguagens para expressar e partilhar informações e experiências. A número 5, enfatizamos a argumentação, que é produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva do nosso estudante. E a de número 7, que é a autogestão, né, que é argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Então, nós temos aí a ementa e as competências gerais da BNCC. E continuamos com o plano, né? As habilidades também socioemocionais. Nós temos como habilidades socioemocionais, né, para desenvolver no nosso aluno, exercitar a autogestão com ênfase na determinação e responsabilidade, estimular o protagonismo juvenil, posicionando criticamente diante de diversas visões de mundos presentes nos textos multimodais, agir de forma autônoma, altruísta, organizada e criativa, e demonstrar-se proativo e autoconfiante diante dos problemas e conflitos. Então, estas são as habilidades socioemocionais que estão presentes, né, alguns dos textos e produções que vai ser desenvolvido no nosso aluno. E as competências e habilidades específicas da área. Então, nós escolhemos a competência de número 3, que é utilizar diferentes linguagens. Então, para quê, né, usar essas diferentes linguagens? Para exercer com autonomia, colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Acho que vocês já notaram que a gente está falando muito em protagonista, né, porque é o aluno que vai desenvolver, né, seu próprio conhecimento, ele vai buscar, ele vai pesquisar, ele vai produzir, ele vai ser, né, o autor da sua própria história, o ator também das suas produções, né, do que ele faz, vai fazer em sala de aula. E temos também, vamos continuar, porque o plano, né, ele não é tão pequenininho, mas a gente procurou condensar o máximo possível. Então, dentro dessas habilidades, né, dessas competências e da competência específica 3, nós escolhemos a habilidade de 02. Nesse último número que está aí na habilidade, tem ensino médio, aí vai essas siglas aí, você vai ver que tem a habilidade de 02, 03 e 05. A 02, né, fala-se em posicionar-se criticamente. A de 03, debater questões polêmicas. A gente quer desenvolver nesse aluno, né, que ele tenha essa autonomia, essa habilidade de questionar, de dar sua opinião. Mapear e criar possibilidades de atuação social, política, artística e cultural. Então, sobre as habilidades, é isso aí. E temos mais
né, os eixos estruturantes. Vamos ver nos eixos estruturantes, né, que estão integrados os processos criativos e mediação e intervenção sociocultural. Então, no processo criativo, qual é a finalidade, né, que nós temos? É criar propostas de linguagem não verbal a partir de análise de textos, né, fazendo essa integração de texto verbal e não verbal. E na mediação e intervenção sociocultural, né, qual é o objetivo? Identificar e explicar questões socioculturais, levando o estudante a perceber a necessidade da leitura além das palavras. Tá certo? Então, é isso aí. Que legal. Então, bem interessante, professora. Muito legal a questão do plano, né, da organização. Então, professores, vocês que estão nos acompanhando nesse momento, né, a equipe pedagógica, os gestores, a gente pode observar que o plano, né, ele está bem dividido, tem algumas ramificações, né, algumas situações que a gente precisa esclarecer justamente, é um dos objetivos desse diálogo, né, que a gente consegue observar como ele foi dividido. A gente observou que ele tem a ementa, né, nós também trabalhamos com habilidades gerais da BNCC, que isso é interessante. Trabalhamos também com as habilidades específicas da área. Então, professores, isso é que é legal de a gente entender esse processo, né? Que agora a gente está trabalhando, tendo um foco maior na questão das habilidades, tanto gerais da BNCC, quanto as habilidades específicas da área de conhecimento. Para esse momento, né, a gente utilizou as habilidades específicas da área de linguagens, né, e suas tecnologias, por conta desse nosso diálogo, que é também a unidade curricular eletiva orientada de leitura e produção textual em foco. Muito bom. Então, qualquer dúvida, professores, vocês podem mandar aqui no nosso chat. Desde já, nós já queremos agradecer a participação dos colegas que estão nos assistindo. Tá bom? Fique à vontade para colocar a sua dúvida. Como sugestão, nós gostaríamos que você colocasse a sua pergunta e o seu e-mail. Também, se você é da capital ou de algum município, você coloque, por gentileza, o seu município para que nós possamos responder diretamente para você, né? Continuando agora com o nosso diálogo, nós vamos trabalhar um pouquinho agora sobre os objetos de conhecimento, né? Nós vimos de forma ampla como é que ele vai estar desenhado aqui no nosso plano de ensino. E também, professores, né, vocês que estão nos assistindo, nós também pensamos, né, tivemos um cuidado justamente com a especialista, né, um cuidado de como selecionar os objetos de conhecimento, em que momento ele vai estar linkado com as habilidades. O link maior vai ser com a habilidade específica, com as habilidades gerais da BNCC, né? Então agora, eu passo a palavra para a nossa especialista, que ela vai explicar para a gente agora um pouquinho de como é que está organizado também, não só o plano, mas também nós temos um caderno, como ela falou de início. Professora, você poderia explicar para a gente como é que está organizado a questão dos nossos objetos de conhecimentos por unidades? Poderia comentar um pouquinho? Com certeza. Então, nosso caderno está dividido por unidade, né? Então, vou apresentar para vocês as unidades, né? A temática principal de cada unidade, porque tem muita coisa, gente. Então, vamos lá para a nossa primeira unidade. Então, o plano está organizado desta forma, né? O objeto de conhecimento, que são textos multimodais e multiletramentos. Dentro disso, nós iremos trabalhar exercitando a construção de texto, produzindo poemas visuais, escrevendo com arte, microconto. Então, de repente, diz, mas a gente está trabalhando multimodais e o microconto. O microconto, a minha proposta lá é que ele escreva e também faça a ilustração, né? Porque sabe que o microconto, em algumas ocasiões, a imagem ela dá mais informações do que o próprio texto, mas está lá tudo, né, escrito para vocês, como irão proceder, tá? Não se preocupem, porque vai estar lá tudo certinho, né? O passo a passo de como vão proceder em cada parte, tá? Próximo.
A unidade de número 2, né, a construção de sentido presente no texto multimodal. Dentro desta temática, iremos trabalhar unindo o texto verbal ao visual, produção de textos multimodais em gêneros diversos. Então, nós iremos trabalhar história em quadrinhos, cartoon e tira, nesta unidade. E a terceira, infográficos como prática de letramento. Temos leitura e produção de textos a partir de infográficos, criação de infográficos educativos com temática de cunho social. E a unidade de número 4, também, né, todos os textos multimodais, mas em nosso cotidiano, mais ainda, mais específico. Então, produção de gráficos ou desenhos que retratam situações do cotidiano do aluno, criando texto visual através da escrita, revisão e elaboração final do portfólio. Então, é isso aí. Ok. Então, como nós podemos observar, olha só, as unidades, elas são divididas em 4 unidades, né? Então, justamente para a gente trabalhar por bimestre, é interessante que os professores, né, de leitura e produção textual em foco, neste primeiro momento, trabalhe por unidades. Então, professoras, olha só, tem unidade 1, unidade 2, unidade 3 e 4, como a professora explicou perfeitamente, né, na questão de como vai ser conduzido cada unidade, quais são os textos. Gostaria também dos professores que ainda não fizeram a sua leitura, que, por gentileza, faça a sua leitura do nosso material, né? Temos um plano e um organizador curricular que vai ajudar também no sentido desta proposta da unidade curricular eletiva orientada, né? Eu gostaria de agora fazer mais uma pergunta para a nossa especialista aqui nesse nosso diálogo. Bom, com relação às sugestões metodológicas, eu sei que nós já conversamos e explicamos um pouquinho a questão do quadro, dos objetos de conhecimento, né? Conversamos também sobre as habilidades tanto da BNCC quanto a específica da área. E agora, com relação às sugestões metodológicas, professora, você poderia explicar para a gente se tem alguma sugestão? Então, você poderia dar algumas sugestões metodológicas acerca dessa unidade curricular eletiva orientada? Tem sim, tem sugestões, né? Porque em Legal. cada unidade, em cada atividade, na verdade, tem, né, o passo a passo, como ele vai proceder, tá bom? Então, vamos para algumas delas. Vocês verifiquem aí que nós temos, né, alguns passos. Isso não significa que você deve seguir à risca, né? Você, dependendo do seu contexto, né, da sua realidade, você vai fazer uma adequação, né? Então, em todas as atividades, preparamos um passo a passo de sugestões metodológicas a serem desenvolvidas. Primeiro, planejamento, né? Mesmo quando o aluno for fazer sua atividade, ele vai ter que planejar, né? O planejamento da estrutura textual, organização das ideias e do que será escrito. Né, tomamos esse cuidado do aluno fazer primeiro esse planejamento para poder chegar na escrita final. Então, leitura e produção textual, planejamento, escrita, análise linguística e reescrita. Reescrita por quê? Né, o aluno ele vai fazer, né, a sua produção. A gente sabe que uma produção textual, né, a gente escreve várias vezes para chegar no final, né? Que a gente muda coisa, ainda mais o aluno, que ele está ali aprendendo ainda, e o professor precisa verificar, né? Quando o professor disser está tudo ok, aí ele vai fazer a reescrita e a versão final, que será lá no portfólio, tá? E também tem o momento da preparação e o registro de todo esse material no portfólio. Ao final de cada produção, né, ele vai ter essa reescrita, o professor vai analisar, aí quando o professor der ok, aí ele vai fazer, né, a sua reescrita final para passar para o portfólio, tá bom? E tem também lá sugestão de avaliação e também referências, né, que nós utilizamos nesta proposta.
Bem legal. Então, é interessante, né, a gente conversar e também agora a sua explicação, né, porque a gente sabe que sempre é interessante a gente ter, né, esse momento de diálogo com o nosso especialista, né, que é bem interessante a questão das sugestões metodológicas, né. Então, professora, bem interessante a sua colocação. Realmente são as sugestões metodológicas que vão ajudar o professor, né, a conduzir. Então, como a professora falou, cada sugestão, né, acredito que em cada unidade tem algumas sugestões específicas, né, que a gente pode observar, né? Só lembrando que todo o nosso material ele já está na plataforma Saber Uhum. Mais, né? Você pode baixar o material, fazer a leitura, né, desse nosso diálogo que está acontecendo neste momento, tá bom? E além das sugestões metodológicas, também é interessante nós também pensarmos, né, na questão do que se espera, né, do estudante ao final dessa unidade curricular eletiva orientada. É bem interessante porque justamente essa é uma das perguntas que um professor fez para a gente, colocou aqui no nosso chat, até agradecemos a participação dos colegas da capital, das coordenadorias, né, os nossos colegas dos municípios, né, que estão participando, Anuri, temos também professores do Iranduba, muito bom, né, a sua participação, agradecemos imensamente neste momento. Mas, professora, já levando em consideração a pergunta do professor e também aqui no nosso diálogo, né, o que se espera ao final dessa UCEO, da leitura e produção textual em foco, né, em que ela vai fazer esse momento de extrapolação, né? Isso, então verificar aí que o nosso aluno está ao centro, né, de tudo que nós esperamos dele, que ele tenha aprendido a se posicionar criticamente, que ele possa exercer o protagonismo, se expressar de forma autônoma e dominar as diferentes linguagens. Eu sei que isso é muita coisa, né? Mas a gente vai tentando aos poucos, né? E com certeza eles irão conseguir. Ah, legal. Então, realmente, então o que se espera, a gente sabe que é algo assim que é muita coisa, como você bem Uhum. colocou, né? Esse momento da criticidade, né, do protagonismo, o nosso estudante ele precisa disso, né? Então isso faz parte agora, principalmente desse momento, que é a questão da parte flexível, né? Que as unidades curriculares eletivas orientadas faz parte desse momento da flexibilização, né? Então, gostaríamos de agradecer imensamente a participação dos nossos professores. O nosso diálogo já está finalizando. Eu gostaria de passar a palavra para a nossa especialista, a professora Risonilde, para ela fazer suas considerações finais e seus agradecimentos. E aí nós vamos seguindo para um próximo diálogo. Professora, deixo a palavra com você para as suas considerações finais. Eu também agradeço muito a participação dos colegas que estão nos assistindo. Espero ter contribuído, né, e que vocês gostem das nossas sugestões. E vocês podem também, né, fazer coisas melhores até do que está lá no caderno. Com certeza você vai ter essa inspiração e vai criar muito mais coisas. Isso também espero que quando estiverem fazendo este trabalho, estou à disposição, né, para ir visitá-los, principalmente aqui em Manaus, né? Nos municípios vai ser mais difícil, mas podem contar comigo para qualquer dificuldade, sobre o caderno, né, que vocês encontrarem. Só me procurar aqui, que eu estou à disposição. Obrigada mesmo por tudo e foi muito bom participar. Gostei muito de fazer esse caderno. E agradeço a todos pelo convite, tá, Jeffrey? Certo. Agradeço mesmo, obrigada e até mais, gente. Tá certo. Então, pessoal, é isso aí. O nosso primeiro diálogo, né, está finalizando neste primeiro momento. Lembrando que nós teremos outros diálogos com as unidades curriculares eletivas orientadas, né? Gostaria de agradecer também a participação de todos, né, dos colegas daqui da capital, das coordenadorias, dos municípios, né? Inclusive, olha só, tem uma professora que é da comunidade repartimento de Tuiué,
em Manacapuru, tá bom? Muito obrigado, professora, pela sua participação. E lembrando que qualquer dúvida você pode colocar aqui no nosso chat ou então você pode mandar para o nosso e-mail, que nós vamos sinalizar aqui na tela. O nosso e-mail para o nosso plantão de dúvidas, você pode enviar qualquer pergunta, né, referente às unidades curriculares eletivas orientadas, né, ou também para os demais itinerários formativos. O nosso e-mail é o ifs.uc.am@gmail.com. Repetindo, ifs.uc.am@gmail.com. Agradeço imensamente a participação de todos e até uma próxima oportunidade.